Estamos começando outro vídeo do Zcast. Outro vídeo do Zcast. É claro, porque tem vários. Você vai no canal, tem uma porrada de vídeo. Tem muita lógica no que você tá falando. Tá vendo aí, pô? Parabéns, cara. Hoje eu falo do quê? Hoje, então, tá em época de Oscar. Certo. E houve uma discussão muito grande ano passado. Sim. Porque não foi Bacurau a aposta do Brasil pro Oscar. Exato. A gente tava defendendo uma galera, né? Então, eu e o Slow, a gente foi na grande apresentação da ilustríssima Academia Brasileira de Cinema. Eu não sei porque eu falei com desrespeito, eu gostei muito, tá? Foi incrível. Não, você tá desrespeitando, tá meado. Né? Desculpa. E foi muito bom o evento, e eles chegaram e falaram, galera, não vai ser Bacurau. Decidiram ser outro filme. Morreu aí. E a gente ficou muito confuso, né? Eu lembro que na época a gente até fez um videozinho no Instagram falando que maluquice, eu não entendi nada. E aí, claro, né? A gente assistiu os dois filmes, entendeu um pouco mais da situação. Nenhum dos dois foi pro Oscar de qualquer forma, então não importa. E aí a gente decidiu, por que não? Falar um pouquinho sobre Bacurau, falar o que a gente acha, mesmo porque muita gente tá por aí falando que é o melhor filme que o Brasil já fez, é um absurdo a gente não ter mandado. O Brunão é um cara que gostou muito de Bacurau. Gostei pra caralho. E eu sou um cara que não gostou de Bacurau. Olha aí, que coisa incrível. Então a gente precisou, vamos discutir. Vamos falar um pouquinho sobre essa porra. Chegar em lugar nenhum. Agora, engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? Porque assim, o Bacurau pra mim, eu comparei muito com Parasite. Sem dúvida nenhuma. A gente gravou um podcast, inclusive, você dizendo, que filme é esse? É um filme coreano. Que Parasite. tá, inclusive, muito forte pra ir pro Oscar. É um filme que merece ganhar o Oscar. A gente gravou um podcast e assim, eu comparei muito porque eu só teve uma coisa que eu não gostei muito do filme. Basicamente, porque eu fiquei assim, isso aqui no roteiro acaba atrapalhando um pouco. Me conte. Que é a parte de tratar o realismo do que tá acontecendo ali, realistas. Pra trazer o ponto que ele tá tentando trazer. Também tem uma discussão social muito forte. Sem dúvida. Só que ele não cai nesses furos, entendeu? O mundo que Parasite cria é um mundo que é fechado do começo ao fim. Sim. Tudo faz sentido. As regras nesse mundo fazem sentido. Eu acredito que Bacurau sofreu nisso e eu até entendo por quê. Eu vi algumas entrevistas dos dois diretores ilustríssimos. De novo, eu tô com preconceito. Você tá com que errado, né? Você tá com muito respeito, cara. Desculpa, os caras são incríveis. Juliano Dornelles e Kleber Mendonça. Os dois montaram esse filme. Todo mundo tá falando o nome desses caras pra caramba, porque o filme é incrível no sentido de brasileiro, né? O filme é bem brasileiro. Então esses caras, eles são incríveis, eles trouxeram muita influência do Nordeste, fizeram um filme muito bom. Só que o Juliano, ele comentou uma coisa interessante. Ele falou, esse roteiro tá na nossa mão há 10 anos. Faz 10 anos que a gente tá trabalhando em Bacurau. E quem já escreveu roteiro uma vez na vida, eu, Brunão, a gente tem experiência com isso, nada funciona se você mexe por 10 anos, cara. Sim. O perigo todo é porque você tem uma ideia fechada. E aí você começa a adicionar. E começa a adicionar. E aí, durante esse tempo, Trump virou presidente. Adiciona. Bolsonaro virou presidente. Adiciona. Começa a perder a forma, cara. Mas isso é um fato, né? Tem alguns criadores, e cinema sofre um pouco com isso, né? Porque geralmente produções cinematográficas demoram um tempo pra serem feitas. E quando você faz alguma coisa, passou 2 anos, a pessoa que estava fazendo aquilo já é outra, né? Já mudou, você não é a mesma cara. pessoa. Isso pode ser que seja um problema. Mas só pra gente contextualizar, né? Claro, a gente tem que falar um pouco da história do Bacurau. Todo mundo já tá falando, né? Só pra gente contextualizar. Exato. Só pra gente entender como é que é. A ideia é que você tá chegando numa cidadezinha chamada Bacurau. E você tem uma médica, né, ou enfermeira, não lembro, mas enfim, era uma ex-moradora de lá, que tá voltando pra cidade, trazendo alguns medicamentos, algumas paradinhas legais, e ela tá sendo meio que reintroduzida da cidade, o que é interessante pra gente, porque a gente ótimo. Meio que tá vendo, Ela serve como nossos olhos e ouvidos. Porque Bacurau aqui, nesse caso, ele é um filme que não é de personagem, ele é um filme da situação, né? É da situação. A situação tá ali instaurada e você tem alguns personagens que compõem, mas os personagens fazem parte de Bacurau, como se fosse... Bacurau é um ser vivo e eles são os órgãos daquele ser vivo. Tanto que, se você acompanhar a história, nenhum personagem vai do começo ao fim. Exato, Eles vão não importa, os protagonista vai mudando, né? Exato. E você vai acompanhando aquela cidade, vai conhecendo os personagens, são apresentados, cada um tem alguma personalidade. Cada um trabalha de jeito, sim. Exato, você entende como funciona a cidade e tal. E aí vem uma ameaça exterior. A narrativa é quebrada quando você descobre que uma porrada de pessoas de outros países, americanos, europeus, se juntaram para atacar essa cidade e fazer a caça mais emocionante que existe. Exatamente. Eles vão fazer... Essa é uma coisa muito doida, porque... Morro de vontade de caçar um ser humano. Para com isso, cara. Isso é errado, cara. Deve ser mega emocionante, cara. Não, você vai pegar o cara e fazer o quê? Caçar, não é pegar.
É que nem... Tá, você sai correndo atrás, não pode chegar. Não, caçar... igual Pegar não cachorro. tem graça, exato. Pegar não tem entendi. graça. Tá bom, entendi. Mas a caça... Será que foi aí que eles se perderam? Eles pegaram e falaram, Eles pegaram e falaram, puta, aí tem perdeu que a graça. matar, que merda. E pra mim o filme é isso. Olha que loucura, cara. Que O doido. filme, enquanto eu não tinha visto, era uma coisa incrível. Era o melhor trabalho várias críticas, e o americano tem que comer no nosso pé, e a coisa mais incrível. E aí eu vi o filme, eu peguei, e acabou a magia pra mim. Completamente. Você cara. foi meio que destruído. Por quê? Porque o problema é que eles quiseram falar muita coisa. De fato, eles tinham muita crítica pra Sim. falar, né, cara? O filme mostra muito a relação das cidades nordestinas e menores com os políticos. Isso é uma coisa que é Uma importante, cena muito porque boa. às vezes a gente é de São Paulo, né? Quem tá assistindo aí, sabe? Nós somos de São Paulo. Exato. Então a gente que tá do Sudeste, a gente não tem muita noção. A minha família é de uma cidadezinha pequena, muito parecida com Bacurau, lá na Paraíba. Todo mundo do Zcast, né, tem relação Tem, com o Nordeste. Tem alguma Isso coisa é lá. bom. Isso é engraçado, porque quando eu já fui lá, visitei, eu vou direto lá, quando eu vou visitar, eu já fui em épocas eleitorais. E é muito próximo. Você vê isso. Isso Exato. é engraçado. De ver, sei lá, um tio seu, algum cara passando na rua, falando, não, o cara lá que tá acompanhando a prefeitura, fulano. não, o cara vai me dar um botijão de gás, eu vou votar nele. Você fala, caralho, Caralho, né, cara? como assim? Isso é realidade. Chegamos Então, aí mesmo, é isso mesmo? tipo... Então, isso é muito nem bom. chegamos aí, né? Continuamos aí. aí. É meio isso, é meio loucura. Isso é uma coisa real. Então, vendo aquilo, eu achei muito incrível, cara. Então, isso é muito gostoso. Tem a questão também do povo, a relação do povo com o próprio povo brasileiro, né? Que você tem o sulista achando que o nordestino é inferior. Exato. Então existe essa relação. Inclusive, é uma das cenas que é mais impactantes que tava rolando no Facebook, né? Que é dos brasileiros do Sul falando, não, estão trabalhando pros norte-americanos. E achando enfim, que são americanos. E falando, não, porque a gente é igual vocês, a gente é branco, né? Exatamente. E os caras rindo da cara dele. Que tem uma cena incômoda, né? Que ele alonga aquela piada, que eu acho que é proposital pra você falar assim, parça, a gente é um pouco ridículo mesmo. Não seja babaca, né, Eu cara? acho que a gente é um Não pouco seja ridículo. A gente sempre vai ser Engraçado. latino, cara. A gente é latino, cara. Mas Exato. qual que é a parada toda do filme? E aí vem meu problema, tá? Porque você vai encontrar inúmeros vídeos no YouTube falando exatamente essas cenas que a gente falou e enaltecendo. Puta, que cena incrível, pô, que crítica maravilhosa. Só que a parada do filme toda é essa, né? Tem muito brasileiro que acha que os outros brasileiros são inferiores, são simples. O sulista com o nordestino. E eu me senti desrespeitado, cara. Eu senti que os dois diretores, eles acharam que eu sou simples. Não eu, mas todos vocês. Todo mundo que viu esse filme. Porque as críticas não estão nem sequer escondidas. Elas estão escancaradas. Você não... Sim. É um filme cheio de crítica, cheio de mensagens importantes que você não precisa pensar um segundo. Porque tá tudo mastigado. Tá tudo claro pra você. Quando o político vai e faz merda, tá na cara que ele fez merda. Sim. E a população aponta e fala, você fez merda. E os brasileiros acham que são americanos. É uma cena longa, onde eles dão risada, falam, vocês não são brancos, vocês não são americanos. Eu me senti ignorante, não ignorante, mas eu senti que eles acham que a mensagem tem que ser mastigada pra mim. Isso é um absurdo completo, não só pra mim, mas pra todo mundo. E qual que é o problema disso? Onde que eu chego nisso? Qual que é a minha mensagem? Por ter tantas mensagens e por você ter que mastigar essa coisa e passar essa crítica tão claramente, é que eu acho que eles perderam a história. Eles perderam o fio da meada. Mesmo porque quem assistiu o filme, não adianta você falar que é o melhor filme do mundo, porque você sabe que o roteiro da metade pra frente vai embora. Ele esquece o roteiro. E se torna só mensagem, se torna só imagem. Que é importante. O povo defendido pela escola, o povo defendido pelo museu, Sim. o povo tendo que pedir ajuda para um cangaceiro, não cangaceiro, né, mas É como se fosse uma atualização. a atualização disso, do cangaceiro, né? Pra ajudar eles, é lindo. Eu amo isso. Eu amo a ideia de que só tem um jeito de resolver a luta de classes. E aí Parasite fala bem. Parasite fala bem. Violência. Exato. É o único jeito que você tem pra resolver. E aí é engraçado porque até o ator que fez o Lunga, né, o cangaceiro, ele chegou e falou, não, porque o filme é só um jeito de resolver, a gente pode resolver no papo? Não pode. Não pode. Resolver no papo transforma a gente no Bacurau. A gente tem que resolver na violência. E é lindo, eu amei. Só que se você pega a história inteira, você percebe que tem um monte de erro de roteiro, tem um monte de furo, tem um problema muito grande. Primeiro, o que o Brunão falou, o universo que eles criam não tem regras. As coisas vão acontecendo conforme eles precisam que aconteça. Tem uma cena muito importante que um dos caras da cidade fala, preste atenção no céu, os drones estão por aí, e nunca mais aparece drone. Tem o político que tenta comprar os votos da cidade, e esse mesmo político vendeu a cidade para ser morta. Então por que ele está comprando voto de gente morta? Tem umas coisas meio Tem bizarras. muitos problemas no roteiro que eu fiquei muito chateado. Eu acho que esse filme podia ser muito melhor se eles tivessem pego o primeiro roteiro deles. Pode ser. 10 anos atrás. Pode ser. E feito Porque, um assim, filmaço. o que não me incomodou tanto, porque eu quando comecei a ver, eu peguei assim, é uma fábula. Ele criou meio que uma fábula cheia de simbologias, e as simbologias são importantes. Então, Mais do que a própria fala. exato, porque Ok. assim, a história,
Por isso que eu tava falando, eu prefiro, né, pessoalmente, prefiro histórias de personagem, eu gosto mais de entender a criação daquele cara e como que o entorno, a história desenvolve ele. A relação dos dois. Aqui, não, os personagens eles não são desenvolvidos, De forma nenhuma. eles são mais rasos mesmo, assim, ó, esse personagem aqui é esse, ponto. Se tem alguma coisa, tipo, aquela médica lá, ela aparece bêbada e tal, então ela tem problema com alcoolismo, depois isso não importa influencia em nada. A médica bêbada, pra mim, é uma das maiores tristezas, porque toda entrevista que você vê com o pessoal desse filme, todo mundo vai falar, e aí, como foi trabalhar com a Sônia Braga, uma puta atriz brasileira, e ela é incrível. Ela não fez nada nesse filme, cara. Ela tá mandando bem, o papel dela é pequeno. Ela não faz nada, cara. E isso que eu acho ruim, talvez seja até de propósito. Por ela ser um nome grande, tem uma cena dela que é uma das que mais me incomodou também, que é quando chega o alemãozão lá. Ela e o alemão vão discutir e não há Eles conversa. fazem uma discussão muito estranha, a conversa não acontece direito. Pode ser uma crítica, pode ser o fato de que a gente não consegue se comunicar com esse povo. Olha que legal, uma mensagem bacana. Não sei, mas você não pegar uma entendi atriz muito, não. incrível pra não ter um diálogo... Não, mas o pior de tudo isso é que o cara acabou de matar uma galera, ele sai e de repente eles introduzem uma regra que ele não mata essa pessoa, você não entende o porquê. Depois ele fala, não, é porque eu não mato mulheres. Do nada, isso não tá colocado no filme. Ficou muito estranho, foi aquela cena bizarra, mas assim, tirando esses pontos, eu acho que a mensagem que ele passa é interessante. Eu acho que o povo brasileiro, tipo, apoiou tanto, queria mais renome, não só porque ele fez um burburinho lá fora, mas porque é uma mensagem nossa, né? E tem uma mensagem, não só tipo, uma mensagem muito forte, que a gente foi gravar um podcast sobre o ótimo, que a gente falou de herança, e é interessante porque no final das contas o que resolve é ver a própria história. Então quando chega os caras do Sul lá pra entender o que é Bacurau e tal, que eu falo, a gente quer entrar no nosso museu pra ver nossa história, que também é sua, não quero ver não. Se ela tivesse visto, ela saberia que ali tá cheio de armas, por exemplo, alguma coisa assim. Ia entender que a história é um povo que não vai abaixar a cabeça, porque é o povo, né, que tá acostumado, vem do cangaço, veio da parada, então ela tem esse conhecimento, mas ela ignora. Então, tipo, é uma mensagem clara assim, você tem que entender suas heranças, você é o povo brasileiro, como um povo. Essa mensagem é bem clara. É bem interessante. Eu gosto, achei que foi, uma boa mensagem. É uma boa mensagem. E também, como tem muita gente falando assim, a gente tem que fazer uma revolução, mostrar que o povo, ele não tem que ficar à mercê de toda essa maluquice política que está acontecendo no país. Não pode, cara. A gente é o povo, a gente tem o poder. Se a gente se juntar como uma comunidade... Abraçar nossas origens, entender de onde a gente veio e se abraçar como um povo só, a gente vai conseguir as coisas. E essa é a mensagem que fica afinal. Que, é uma mensagem forte para esse ano. Mas é bem mastigada. Sim. E eu fiquei puto, mas eu não achei ruim porque eu achei uma fábula, entendeu? Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Linda. Mataram 7 de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? A mastigação eu não achei ruim. O melhor jeito de ver esse filme é um filme fábula. Concordo. Eu achei ele meio fábula, assim. Como eu esperava Tem mais... Tem alguns pontos que eu não gostei de. Eu esperava um western, eu esperava sci-fi, que eles prometeram pra mim. Eu esperava isso. Tem mais referências, né? Eles referenciam, por exemplo... Que é bem jogado também, a referência de tem uma espaçonave, uma coisa bem John Carpenter e tal. E não vai pra lugar nenhum. Você fala, nossa, John Carpenter, referência. Não, cara, não. Então, assim, qual que é meu ponto sobre esse vídeo? Por que é importante? É claro que a gente acha que você tem que ver Bacurau. Sim, é um filme. A gente acha que é o melhor filme do Brasil? Não. Eu não acho, pelo menos, que não deveria ter nada dessa propaganda toda que teve. O que eu acho? Eu acho que a Academia Brasileira de Cinema fez uma boa decisão. E eu tô fazendo isso, eu tô aqui falando só pra corrigir o Eugênio do passado, que achou que foi uma má decisão. Entendi. Eu errei. E eu acho que você que tá defendendo esse filme sem ter visto, você é um ignorante. Você que tá defendendo esse filme sabendo que tem problemas, fala dos problemas, cara. Vão melhorar o cinema brasileiro. Não adianta você pegar uma coisa que você sabe que tem falha e só apontar o que é bom. Mas, tirando isso, eu acho que é extremamente importante assistir. Não, sem Ou dúvida. pelo menos... Sem dúvida. O burburinho, assim, eu acho que é importante, porque, cara, é difícil a gente ter um filme brasileiro que dá algum burburinho, que dá alguma mensagem legal. Isso é triste pra caramba. É muito difícil, cara. Teve, por exemplo, Tropa de Elite, teve um burburinho. Mas pro lado errado. Um burburinho bem errado. Depois teve um segundo filme, falou assim, galera, vamos tentar, acho que vocês entenderam. O último orgulho que eu tive de verdade foi com Que Horas Ela Volta. Óbvio. Que Horas Ela Volta, deu um burburinho também legal. Porque era um filme incrível. Bem de personagem, bem... Filmaço. Bem incrível. E que teve burburinho. Mas você vai comparar ele com o Bacurau? Bacurau parece muito maior. Mas assim, é isso que eu tô falando, a mensagem é muito forte. E a mensagem, eu acho que ela tá clara e tá assim, às vezes é até interessante pro pessoal ver. Porque não vai dar o problema, por exemplo, de Tropa de Elite. Pô, isso do cara ver e entender errado a mensagem. Isso aí foi um problemaço, né, cara? Então, assim, eu acho interessante, cara. Se você não viu ainda Bacurau, assiste. É legal. É um filme interessante de ver. O comecinho dele é um pouco mais lento. Eu acho que ele tenta trazer aquela ideia um pouco de
ó, vou te inserir numa cidadezinha pequena, Então, onde o nada começo é acontece. real e o resto não é. Exatamente. E depois a loucura vai começar e você vai ver o mundo acabando. Eu acho que você deve seguir a ideia do Brunão. É a melhor ideia. Assista como uma fábula. Sim, sim. É basicamente isso mesmo. É. É uma E fábula. aí vale e a tem um pena. final bem legal. E tem um final muito bom. A violência é... Gostosa. A violência é É gostosa. uma violência... Dá uma catarse, é aquele filme catártico. É catártico. igual a Tropa de Elite mesmo. Você acaba, você fala... Tá aí. Só que não pelos motivos errados. Exato. Se fosse o poder tá nas nossas mãos, a gente não tá fazendo. Então, pela mensagem, pela história, eu acho que é importante ter crítica do tipo assim, falar, peraí, né? Vale a pena. É importante ter crítica. É claro. Mas assim, cara, é um filmaço, cara. Achei um filme bem legal de assistir. Tá um pouco, sabe, onde a gente tá hoje, assim. É bom sair uma merda. Cara, os caras estavam querendo não deixar passar o filme do Marighella lá, cara. Então, tipo assim, é importante ter esse filme, ter esse burburinho. Eu acho que não... eu vejo gente falar assim, mas a crítica é mais... Cara, deixa ser, cara. O filme, a obra de arte, ela não é necessariamente só o que ela tá ali dentro. Ela também é a resposta das pessoas a ela. É verdade. Então, tipo, é verdade. Por isso eu acho que esse filme ele é interessante, cara. Porque é importante, ele deu o burburinho. Foda-se. Achei ruim. Foda-se, irmão. Tá feito. Tá feito. Tá feito, é Assista. isso. Comente se você achou que é bom, se você achou que é ruim, se você acha que a gente tá errado. Eu, principalmente, tô errado em criticar esse Isso aí a filme. gente fala, tá mesmo. É Errado eu verdade. costumo estar, mas eu acho importante criticar as coisas, especialmente quando tem problemas. Tem problemas. Então comenta aí pra gente. Se você gostou do nosso papo, lembre-se que a gente tem um Zcast, um podcast Exato. maravilhoso. Várias coisas incríveis lá. Vários. Inclusive de Parasite, vou deixar no link aí. Pois é, a gente tá no Spotify, a gente tá em vários lugares, a gente tá no Vários Facebook lugares. também, /Zcast, a gente tá no Instagram, a gente tá em vários Em todos os lugares. lugares. E se você quiser apoiar a gente, Entra no apoia.se/Zcast. fácil. Através de R$2 você já tá no nosso grupinho fechado, a gente tem uma porrada de coisa lá, várias coisas que a gente quer fazer, os vídeos eram uma coisa que veio do Apoia-se ali. Pois olha aí, A galera que apoiou e a gente começou a fazer, então... que é muito mais mais fácil conteúdo. que ouvir 2 horas de podcast. Depende, eu prefiro ouvir Eu podcast. disse que é mais fácil, não disse que é melhor. É verdade. Até a próxima.